Olá, amigos do basquetebol. Hoje nós vamos falar de um tema que é muito importante no nosso esporte, que é a questão da tomada de decisão. A tomada de decisão no basquete é algo que está presente em todos os instantes pela própria característica do jogo. Então, a imprevisibilidade do jogo, as questões relacionadas à ação e reação, elas estão presentes o tempo todo e o atleta ele deve realmente ter condições de poder tomar decisões em situações extremas, situações de pressão de tempo, de pressão do adversário e assim por diante. Na verdade, se a gente fosse definir tomada de decisão, a gente poderia dizer que é um processo cognitivo que resulta na seleção de uma opção entre várias alternativas. De uma forma mais popular, a gente pode dizer que a tomada de decisão é a pessoa fazer a escolha certa no momento certo e com alto grau de eficácia. Essa questão da eficácia é importante, porque às vezes você toma a decisão certa no momento certo, mas ela não tem o resultado esperado. Então, o atleta opta por um determinado movimento ou por um arremesso, ele faz tudo certinho, mas esse arremesso não é convertido. Então, a tomada de decisão, ela necessariamente precisa ser eficaz para que o resultado obtido esteja dentro do objetivo que a gente se propõe. Essa tomada de decisão, na verdade, ela é um processo interativo, que ela inclui 3 elementos importantes, e um deles é a capacidade da própria pessoa envolvida nessa tomada de decisão. Então, quanto mais recurso o atleta tiver, técnica e taticamente, evidentemente que essa tomada de decisão vai poder ser mais eficaz. O outro ponto importante é a questão do adversário, lembrando que a tomada de decisão vai sempre depender de uma ação ou de uma reação daquilo que o adversário nos proporciona. Então, esse adversário, seja ele atacante ou defensor, ele nos oferece sinais, e esses sinais é que vão definir o tipo de reação que a gente vai pretender que o atleta faça e a decisão, e vai influenciar diretamente na decisão que ele vai tomar. E, finalmente, essa tomada de decisão vai depender muito do contexto do jogo e como ela acontece, em que momento que ela acontece. Então, nós sabemos que temos momentos críticos do jogo em que a tomada de decisão pode realmente levar a uma situação de vitória ou derrota. Mas, de qualquer maneira, em todos os instantes do jogo, o atleta tem que estar bastante ligado para poder tomar decisões corretas e que, novamente, eu insisto na questão da eficácia. Esse processo da tomada de decisão, ele tem 3 componentes. O primeiro deles é a observação que o atleta faz do seu adversário. É o que eu chamo de identificação dos sinais. Então, quando o adversário oferece um sinal, num segundo momento ele vai processar essa informação, vai fazer a análise desse sinal no contexto do jogo e, evidentemente, o terceiro momento é o momento da ação, da execução eficaz daquele movimento ou daquela situação que vai levá-lo a uma tomada de decisão mais correta. Então, acho que esse é um assunto muito importante, que pode e deve ser treinado desde as fases iniciais, principalmente com as crianças, incentivando essas crianças a tomar decisões, incentivando essas crianças a poder assumir responsabilidades dentro do jogo, mesmo que elas errem. E aí, é claro, as cobranças têm que ser ou têm que estar de acordo com o nível de desenvolvimento dessa criança. Então, de qualquer forma, deixo aqui o meu recado para que se pense nessa questão da tomada de decisão, para que os nossos atletas tenham um repertório maior de situações, um repertório que dependa também do seu repertório motor, do seu repertório técnico, para que ele possa, evidentemente, dentro do jogo, poder ser um atleta mais eficaz e um atleta que tenha realmente a possibilidade de pensar o jogo de uma maneira mais correta. Então, obrigado aí pela atenção e um abraço a todos.